Olá, boa noite! Sejam bem-vindas a mais um programa só para mulheres. Que bom ter vocês aqui com a gente. Aproveita esse momento especial de início de programa para compartilhar o link com todas as suas amigas. Já compartilhei o meu aqui, inclusive estava compartilhando aqui também para algumas pessoas nos últimos segundos, mas deu tempo. E eu quero dizer a você que você aproveita a oportunidade para compartilhar. Se você ainda não compartilhou, também já deixa o seu like aqui para o YouTube já no início desse programa. Enviar para outras pessoas, aparecer aí na tela de outras pessoas. Ó, tem um programa legal aqui acontecendo ao vivo, vamos mostrar mais. E isso ajuda muito a alcançar mais pessoas. Então, sejam muito bem-vindas, sintam-se bem confortáveis, pega seu chazinho se tiver frio aí, seu suquinho, sua aguinha se tiver calor onde você está, ou uma pipoquinha, senta, vem com a gente que o assunto de hoje vai estar muito bom. Boa noite para vocês, boa noite também para nossa querida Faíla, boa noite. Boa noite, Raquel, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas, é uma alegria estar aqui em mais uma segunda-feira. Mais um dia de bênção, mais um dia de compartilhar um tema muito importante. Eu falei que o programa de hoje estaria imperdível e, de fato, está imperdível. Porque esse é um tema que eu sei que mexe com muitas mulheres. Não só mulheres, né? Porque teve algumas pessoas que me mandaram mensagem: esse tema é só para mulher? Porque eu sei que tem muito homem que também não sabe dizer não. Então, assim, para homens, mulheres, todo mundo precisa aprender, conhecer, entender um pouquinho do tema de hoje. Então, convida todo mundo, vem, que o assunto é muito legal e é importante para todos nós. Aproveita para colocar de onde você está assistindo o programa com a gente. Já quero dar uma boa noite aqui para Kaila, para Ana Ândia, para minha mãe, que felizmente, graças a Deus, tá chegando o dia que eu vou chegar aí, né, mãe? Depois de tanto tempo, tô doida para chegar essas férias, né, Faíla? Inclusive, tá chegando as férias, né? Julho. Exatamente. Vamos falar logo? Vamos falar? Vamos contar? Vamos contar, gente, então. Julho, temos um mês todo especial para vocês, onde a gente vai falar muitas coisas sobre férias. E a maioria de vocês aqui tem filhos. A maioria de vocês também trabalham fora, além do seu trabalho em casa. E como que a gente faz para lidar com as crianças em casa esse tempo todo trabalhando e não enlouquecendo, né? Boa pergunta. Excelente pergunta, vamos aprender juntas. Então, durante esse mês de julho, a gente vai falar sobre muitas coisas relacionadas às férias escolares, como nós aproveitarmos esse tempo de qualidade, o que a gente fazer, como aproveitar um tempo para evangelizar as crianças, porque é muito corrido durante a semana e a gente faz as coisas, às vezes tem dia que a gente faz meio atropelado. Hoje eu fiz o culto tão gostoso com as crianças, com tempo, foi muito gostoso, mas tem dia que fica um pouco mais corrido por conta da criança. Meu filho estuda à tarde. Mas se ele estudasse de manhã, ele sairia daqui 6h15 da manhã. Caramba, 6h15 é a hora que a Alice está acordando. 6h20 ela acorda. Muitas crianças saem nesse horário e é muito difícil para você manter essa rotina do estudo, da lição. E acho que não é só o estudo, né? Mas é manter o interesse da criança. O interesse. Aliás, o nosso também, né? Exato. Porque a gente acorda ali num mau humor, às vezes, numa canseira. Porque você já acorda com tempo limite para arrumar a criança, para dar o café da manhã. Acordar a criança 4 horas da manhã para estudar a lição e nananã. Tem que ter alguma estratégia que seja rápida, porém efetiva. E deve existir. Sim. Tem que existir alguma estratégia. E nós vamos conversar sobre isso, também sobre isso, durante esse mês de julho. Então, não perca nenhum programa. E no mês de agosto... E eu tô planejando trazer uma convidada. Gente, uma convidada que é sensacional. Tomara que dê muito certo. Nós estamos torcendo para dar certo. Combinando com as agendas, mas é assim, uma pessoa que tem uma afinidade com história, com falar com criança, com... Nossa. Porque tem muitas pessoas que não sabem, como que eu vou atrair a criança, mas eu não sei contar, eu só pego e leio. Mas, gente, leitura, a criança não se atenta, não. Como você fazer? Então, a gente quer trazer... De que forma você conseguir que seja
chamativo, atrativo. Como é que uma história simples pode se tornar atrativa? Sabe que eu lembro que quando eu era criança, eu assistia, acho que era na TV Cultura que passava, que tinha uma contadora de história que ela usava as coisas, os objetos de casa, sabe? Prendedor de roupa, potinho. Garfo, colher. E cada personagem era os utensílios de casa. Eu achava aquilo tão interessante, porque são formas simples. Então, às vezes, a gente acha que tem que ter brinquedos caros para entreter, né? As férias todas. Às vezes, pequenas coisas fazem a diferença. E é muito interessante que a gente se atente a isso, que a gente valorize a infância. A infância, de fato, passa muito rápido. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que a gente vai comentar bastante nesse mês, mas é uma aula que eu estava ouvindo esses dias atrás com um psiquiatra, e ele falando que a alma das nossas crianças está sendo barganhada. Então, o que é isso? Todas as pessoas sabem, né, todos os grupos sabem que uma criança constitui a sua base da sua personalidade até ali 5, 6 anos. Né? Constitui as suas bases fundamentais. E isso chama tanto atenção que todos os grupos querem militar em cima das crianças. Então, eles estão fazendo coisas cada vez mais cedo para atrair os nossos filhos. Então, a alma dos nossos filhos, a atenção dos nossos filhos está sob disputa nesse mundo. Então, você vai vendo o que os desenhos estão passando, o que as coisas estão passando, o que os filminhos infantis, o que as musiquinhas. Por quê? Porque eles sabem que se eles atraírem uma criança com 5, 6 anos, eles ganham essa criança. Então, ou a gente atrai, ou o mundo vai atrair. Então, a gente tem que saber escolher aonde estará posta e onde estará plantada a alma dos nossos filhos. Bom, essa é uma das dicas... Alguns spoilerzinhos do que a gente vai ter. Nossa, Raquel, férias, não vou viajar, não tenho dinheiro para viajar. Vamos falar sobre isso, tá bom? Então vai ser muito legal os programas desse mês de julho. Boa noite aqui para Maria Goretti. Ela tá dizendo aqui, ó, amo vocês duas. Obrigada, ó. Beijo para você. Amamos você também. A Leia Souza, que está em Macapá, não é? Acho que é. A Lourdes Abreu, a Érica, que aqui de Campinas disse, ó, tô aqui pronta para mais um programa, muito bem. A Arleide Fernandes, que inclusive ganhou o e-book no programa da semana passada. Inclusive, na semana passada, eu falei para vocês que quem trouxesse uma amiga, era só deixar o e-mail pra gente lá no direct, ou pedir o número do nosso WhatsApp, ou deixasse o seu WhatsApp lá no direct do Instagram do programa, ou no nosso, que a gente mandaria o seu presente, ou no Instagram, ou no seu e-mail, onde você preferir. E várias pessoas vieram, mas só a Arleide mandou. Então, se você estava aqui na semana passada, de primeira vez, convidou uma amiga, fala com a gente lá, tá bom? No direct do Instagram, pra gente mandar o seu presente. Outra coisa, se você hoje compartilhar esse link com uma pessoa, seja homem ou mulher, que nunca assistiu o programa e trazer ela aqui para o programa, é só falar com a gente que nós vamos mandar esse presente para você, tá bom? Quem mais está aqui? A Arleide está lá em João Pessoa, isso mesmo. A Jusileide falou, o tema me chamou a atenção. Esse tema é muito bom, né? Quem mais está aí? A Eliane Ribeiro, boa noite para Eliane, minha vizinha que está com as minhas crianças hoje. Obrigada. Obrigada. A Eva, que está lá, a Evinha, que está lá em Curitiba. A Vone, que está em Tanhaçu, na Bahia. A Adneia. A Adneia é minha prima. Um beijo. Nossa, faz muitos anos que eu não a vejo. Muitos anos mesmo. Que bom tê-la aqui com a gente. Obrigada por estar aqui. É a primeira vez que eu vejo aqui no chat, mas a minha mãe disse que você já assistiu outros programas, mas é a primeira vez que eu vejo. A Damares está aqui também. Boa noite, Damares. A Ângela. A Martinha aqui, nossa vizinha. A Antônia, de Açailândia, no Maranhão. Quem mais? Aqui para mim aparece Joana, Valnice. Valnice está em Sacramento. Ó, que legal. Boa tarde. Tem uma tarde inteira pela frente ainda aí. Eliette, Juliana, Kaila, Esther,
A Esther, minha prima também, é um beijo tá vendo pra aí, ela. ó, gente, assim que faz, ó. Quem fica mandando, eu tenho certeza que é sua mãe. É, minha Sueli, mãe. querida, muito obrigada pelo apoio. Eu sei que a minha mãe também manda para todas as amigas. Então, vocês também mandem para suas amigas todas. Juliana, querida, é uma pessoa que eu conheci durante a gestação. Então, é amiga de barriga. Obrigada por estar aqui com a gente. A Lilian também tá aqui, levantando a mãozinha. Eu tô aqui, a Maria Calixto. A Jailma, minha amiga lá de Recife. Um beijo para você, que saudade. A Fabiola tá aqui. A Fabiola, ela comenta bastante aqui no chat. E a gente fica super feliz. A gente fica muito, muito, muito feliz. Essa semana eu conheci a Shirley. Pessoalmente, já conhecia antes, mas conheci pessoalmente. Ela tá sempre comentando aqui. Conheci ali em Sorocaba, na igreja. E ela falou que também tem dia que ela comenta, tem dia que ela não comenta, mas que tá sempre assistindo. Então a gente agradece a todos os que comentam e aos que estão só assistindo ali quietinho, ou talvez ali lavando uma louça. Não dá pra parar pra bater papo no chat, porque tá lavando uma louça, varrendo uma casa. Mas é válido e a gente fica feliz com toda a participação de todos vocês. Edilene, de Atibaia. A Edilene tá sempre aqui. Tá sempre aqui. A Juliana tô até com a caneta também. que você deu de presente pra gente. Hoje eu esqueci a minha, mas você trouxe a sua. Quem mais que tá aqui? A Juliana, a Dulcilene. A Dulcilene, inclusive, disse que eu preciso aprender a dizer não. Então você tá no lugar certo. Vamos lá. A Valnice tá assistindo. Você já falou, né? De Sacramento, na Califórnia. A Alana, que tá lá em Mendes. Quem mais que tá aqui? Eu não queria pular o nome de ninguém, tá? A Eliette, gente, se por acaso a gente pula o nome de alguém... E a Auricélia. É porque às vezes aparece para uma não e não aparece para outro. outro. Então tem nomes aqui que a gente não consegue ver no chat, que não aparece todo mundo. Inclusive a Eliette disse aqui, ó, estou lavando louça. É isso aí, né? A gente faz Dulce, muito isso. do Rio de Janeiro. A Nalvinha, minha irmã, manda um beijo. Beijo, Nalvinha. Beijo, Dulce. Beijo para todo mundo. A gente é muito feliz de ter vocês aqui e a gente gostaria de ter o privilégio de conhecê-las todas pessoalmente. Quem sabe um dia aí nas nossas andanças a gente conhece vocês de pertinho. Muito bem. E esse Temos chazinho? um momento TGW hoje? Hoje a gente tem um momento TGW, mas antes eu vou experimentar o meu chá e dizer para vocês, antes do momento TGW, que inclusive é especial com uma pessoa nova que ainda não teve aqui. E é do exterior. Mas antes, fala do que é o chá hoje. O chá hoje é de framboesa com limão. E tem mais fibras também. Delícia. Mais fibras detox. Delicioso. Você fez seu chazinho. O que você tá tomando aí? Fala pra gente. Mais fibras, que é o nosso patrocinador. O chazinho, né? É o nosso, tá uma delícia. No nosso momento especial TGW hoje, a gente tem a Weslene Ferreira, que é lá do Chile. É a primeira vez que ela está aqui com a gente. Família. Que Manda legal. Um abraço para toda a minha família que você encontrar por aí. E ela vai falar com a gente hoje sobre os benefícios do ferro. Olha que legal. Boa noite, Weslene. Seja bem-vinda. Oi, meninas e mulheres que estão acompanhando esse programa. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa conversar um pouco sobre como a alimentação promove o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar emocional. Diversos estudos comprovam a relação que existe entre as nossas emoções e a nossa alimentação. Quando nós estamos mais ansiosas, nós temos a tendência a comer mais. Quando nós estamos estressadas, temos a tendência a consumir alimentos que não são tão adequados para a nossa saúde. E quando estamos mais tristes ou um pouco mais melancólicas, nós temos a tendência a diminuir a ingestão de alimentos. Isso depende de pessoa para pessoa, claro, mas fato é que as emoções estão relacionadas com a nossa alimentação. Como nós estamos emocionalmente, influencia na eleição, na escolha dos alimentos que consumimos. E nós hoje vamos olhar desde uma perspectiva diferente. Vamos ver desde como a alimentação influencia as nossas emoções. Como nós podemos utilizar a alimentação para beneficiar as nossas emoções, nossa saúde emocional.
Os alimentos, eles servem para nos nutrir, para que possamos ter energia para desenvolver as atividades do nosso dia a dia, para que os órgãos cumpram as suas funções específicas, as que foram designados. Então, se nós temos uma alimentação adequada, nós vamos ter um adequado um bem-estar físico. E isso também se estende ao nosso bem-estar emocional. Por isso é tão importante saber que alimentos são bons para o nosso corpo, para a nossa saúde, para que o nosso corpo funcione de maneira correta. E isso, então, beneficia as nossas emoções, como já vimos. Então, vamos ver alguns alimentos que são importantes, fontes de ferro. Nós temos o feijão, temos os vegetais de folhas escuras, como o couve, que é tão comum no Brasil, temos que aproveitar. Tem o brócolis, tem também o espinafre, temos gema de ovo, temos a semente de girassol, a semente de abóbora. Então temos fontes aí importantes de ferro para que a gente possa consumir no dia a dia. Eu separei uma receita de um suco muito gostoso para que vocês possam fazer aí na casa de vocês e no dia a dia colocar esse suco aí na rotina de vocês. É uma delícia, vocês vão ver, com ingredientes que são muito bons para nossa saúde, ricos em antioxidantes, ricos em ferro. A gente vai ver, por exemplo, um dos nossos ingredientes desse suco é espinafre, que é a folha verde que a gente comentou anteriormente. E vamos associar a vitamina C, a laranja. A vitamina C, junto com esses vegetais escuros, eles favorecem a absorção no nosso organismo. Então, as meninas aí, as mulheres que têm costume, que gostam de tomar suco verde, é muito bom, sempre você vai ter aí uma folha verde e sempre ter o limão aí associado. Geralmente no suco verde colocamos limão, né? Isso ajuda a absorver o ferro no nosso organismo. Então, vamos seguir para a receita para que vocês possam ver essa também e possam adicionar aí, agregar na rotina de vocês. Espero que vocês gostem. Para esse suco, você vai precisar de 1 copo de suco de laranja, 1/4 de beterraba, 5 folhas de espinafre ou outra folha verde, 5 morangos e 1 colher de sopa de melado. Em caso de diabetes, não se deve usar o melado. Você vai bater tudo no liquidificador e não vai coar. E o nosso suco está pronto. Ele fica uma delícia, rico em ferro e com essa cor linda. Agora é só desfrutar. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, que vocês façam na casa de vocês e quando fizerem, marca lá no Instagram com @ do programa para que a gente possa ver. Então fiquem com Deus, um abraço e a gente se vê numa próxima. E a Faíla deu a ideia da gente fazer isso e trazer aqui para o programa esse suco. Será que funciona? Olha, eu acho que dá pra gente tentar, né? Dá pra gente bater ele aqui na hora, porque assim, também não dá pra trazer e deixar ele parado, porque teoricamente a vitamina C, né, ela vai oxidando e perde a sua propriedade. A pessoa, né? A gente não tem o que inventar e... A gente já tá inventando coisas mais complicadas ainda nesse momento. Nesses 2 minutos aqui, a gente já tá inventando, viajando aqui, gente. Mas vamos falar para vocês lá para setembro. Olha só, a gente pensou isso agora e já estamos prometendo coisa aqui. Vamos lá, vamos falar sobre o assunto de hoje. Porque, obrigada, Weslene, nem agradeci. Nós vamos fazer esse suco. Não sei se vai ser aqui, né? Com a ideia doida da Faíla, mas... Eu, de fato, preciso tomar um suco desse, porque, né, a anemia é uma coisa que sempre aparece. Desde da primeira gestação, ela vai e volta, e vai e volta. E a tireoide ainda complica tudo. Mas, assim, bom se as crianças conseguissem tomar, né, também. Vou tentar. Eis a questão. Tentar. Porque, nossa, seria tão bom. Mas as crianças, né, às vezes, né? Elas são surpreendentes, né? As crianças são surpreendentes. Às vezes elas gostam de um negócio que a gente não imagina e às vezes elas gostam de um negócio que a gente não queria que elas gostassem, de fato. Verdade. Né? Raquel, mas você gosta de suco? Eu amo suco. Então, tem um suquinho de uva aqui. Oba! Posso te servir um suquinho de uva? Pode, meu preferido. Sabe que o frio deu uma amenizada também, né? Graças a Deus, né? Entrou o inverno, amenizou o frio. Um inverno outonal, né? Um inverno diferente, esse nosso inverno aqui.
Bom, vou te servir o suco, aí você pega com um potinho e levanta para beber, tá? O seu suquinho. Ó, vou servir o suco para Raquel aqui. Tá bom de suco, Raquel? Tá bom. Não, poxa, só isso foi eu. Ô, misericórdia. Cuidado, Raquel. Olha como... E a minha saia branca, olha como ela quer que eu beba suco. Ué, Raquel, mas eu pus um monte de suco. Você quer mais? Põe Vou mais, te né? servir Porque mais. aí, ó, o que você fez? Eu não fiz nada, eu tô te Não dando fez suco. nada. Eu tô te dando suco, Raquel. Ai, gente, eu não consigo beber isso. Tá furado. Mas você vai querer mais? Eu vou querer mais, porque não tem condições de beber aqui. Eu não vou beber no pote, eu vou beber no copo. Raquel, como é que eu vou dividir com a equipe esse suco se só você Já toma? era, ninguém vai beber, porque, ó, não tem... Mas, gente, como é que bebe? Raquel, mas mais suco? Mais suco. Oh, meu pai do céu. Não tá dando, eu vou ter... Não consigo nem chegar na boca. Ah, não, chega. Agora é a última vez também. Não, vamos, para. Não, pingou na saia. Aí, tá vendo? Olha o que ela inventa de fazer comigo, sujar a minha roupa. Mas tudo bem que foi só... Eu levo com verde lá Perderam em um casa. suco, equipe, ó, todo mundo perdeu, porque... Perdeu o suco agora. O que aconteceu com isso aqui? Ué, Raquel, mas o que tá acontecendo? Eu não sei. Você tá assim desperdiçando o suco que eu te dou com tanto carinho, você tá desperdiçando o suco? E eu ainda vou ter que levar a sua saia. Vai ter que e lavar vou ter minha que lavar saia, com vai ter que verde lavar em o casa. pote, vai ter que lavar tudo aqui e me dar um suco no... Um suco de verdade. Tá, Raquel, peraí. Ó. Pronto. Agora, gente. Como é que faz isso com a criança? Não faz isso. Agora sim, né? Agora outros 500, chá, Ó, suco. vai tomar um golinho, não tem problema não. Mata não. Não mata muito não. Não mata muito não. Misturar o chá com suco? Não, mas tá ali, tá de boa. Delícia. Pois é, mas por que a gente fez isso? Por que eu fiz tadinho isso? do O que eu quis povo. aprontar com você, Raquel? Qual é a... Porque você gosta de aprontar comigo. Eu não sou única, veja bem. Esta sua acusação é uma via de mão dupla. Bom, mas o que eu quero, o que eu quis demonstrar aqui hoje? Vocês lembram quando a gente fez aquele programa sobre as 5 linguagens do amor? Vocês lembram? Quem não assistiu tá aqui. Tá? Pode subir os vídeos ali, tá lá. Reserva um tempinho para assistir esse também, que é muito importante. Quando a gente falou dessa teoria do Gary Chapman, né? Do Gary Chapman? Deu um branco aqui, falei, será que eu tô falando o nome do autor certo? É isso. Ele fala que todos nós nascemos com um tanque emocional. Então, como se fosse um copo de emoções, né? E aí a gente vai recebendo das pessoas carinho, afeto, amor, atenção e tudo mais, ok? E aí a gente vai recebendo e estocando. O que acontece? Acontece que isso não é da teoria dele, tá? A teoria dele vai até aqui, ponto. O meu acréscimo à teoria é o seguinte: quando a gente tem baixa autoestima, é como se a gente tivesse o copo furado. Então, não importa quanto eu coloque de carinho, afeto, atenção, reconhecimento, valorização, nunca é suficiente. Ela nunca vazio. Consegue beber, vai estar sempre vazio. E toda vez que ela tenta levar até a boca, ela se lambreca tudo, faz uma sujeira. Não funciona, a não ser que ela beba tudo, né? Ou vai ficar pegando as gotinhas, vai viver de migalha, vai viver de gotinha, né? O que ficou ali no restinho do copo, dá uma lambidinha assim. Mas vai ficar sem. Então, a nossa baixa autoestima é como se fosse o buraquinho nesse tanque. Quanto maior a baixa autoestima, maior o buraco e mais rápido o que a gente recebe vai embora. Ok. O que isso tem a ver com o dizer não? O dizer não, o dizer sim. Né? Tem uma pergunta pra gente colocar para elas? Boa, eu tinha esquecido da pergunta. Vamos fazer essa pausa aqui pra gente colocar uma pergunta. Respondam aí pra gente. Calma que eu vou achar. Achei. Você já disse sim só para não criar um conflito? Quando eu esqueci da pergunta, vocês me lembram. Sempre tem uma pergunta de início de programa. Tem, a gente sempre deixa aqui uma pergunta. Você já disse sim só para não criar algum conflito? E? Bom, coloca aí no chat. Se aparecer enquete aí, vocês respondam na enquete. A gente colocou lá no resumo. Já tá a enquete aqui, ó. Olha, isso sim, tem que ter uma eficiência sem fim. É uma beleza.
Mas eu vou falar as perguntas que a gente colocou lá no resumo. Para quem não recebe o nosso resumo, tá lá nos posts, na rede social. Se você já sentiu certa tensão ao precisar optar entre o que achava certo e que alguém insistia para que você fizesse, já disse sim só para evitar conflito? Já deixou de fazer alguma coisa importante para você, para o seu trabalho, ou para sua família, para fazer alguma coisa para alguém pelo medo de decepcionar essa pessoa? Já se sentiu sobrecarregada por não saber abrir mão de nada? Já sentiu não receber das pessoas o mesmo tipo de ajuda que está disposta a oferecer? Bom, se a sua resposta foi sim para alguma dessas questões... Algumas dessas questões, eu tô aqui, aí a hora que a Faíbila me olha, aí eu escondo o meu dedo. 1, 2, 3, 4, 5... Parece aqueles videozinhos, né? Check. 1, 2, 3... Levante seu dedinho ou abaixe seu dedinho quantas vezes você disse sim querendo dizer não. Pois é, se você passou por alguma dessas situações, eu te digo, você não está sozinha. Todos nós, em algum momento, já passamos por isso. E o que a autoestima tem a ver com tudo isso? Por que é tão difícil dizer não? Por que a gente tem essa dificuldade? Ou por que a maioria das pessoas tem essa dificuldade? Bom, quando a gente fala de um comportamento, a gente tem que lembrar que não existe uma única causa. Não dá para eu dizer assim... Desculpa, gente. Não dá para eu dizer assim, a gente tem dificuldade de dizer não por causa disso, ponto. Não tem como. Né? É multifatorial. E dentre esses multifatores, nós temos 3 que são os principais. Então, seria o ambiente, o aprendizado e as tendências genéticas, que seriam o nosso temperamento, tá? Então, assim... tudo que a gente vai vivendo... Gente, eu tô com uma tosse alérgica. Vou falar pra vocês não se estranharem. Que ela tá coçando a garganta, assim. Sabe aquela tossezinha alérgica chata? Se em algum momento eu tossir, vocês já sabem, né? Esse clima pó, seco, coisa... Funciona assim. Mas vamos lá. Tudo que a gente vai vivendo... A nossa infância, o ambiente que a gente cresceu, a nossa família, a nossa igreja... A tendência genética, né, ao nosso temperamento, tudo isso vai construindo quem nós somos. É como se fosse um óculos. Ele foi construindo a lente. E a gente vê o mundo através dessas lentes. Que as minhas lentes não são as mesmas que as suas, não são as mesmas que a da equipe, não são as mesmas que a da minha irmã, da minha mãe, se eu tivesse uma irmã, da minha irmã. Nem que fosse irmão gêmeo, não é a mesma lente. Né? Cada um vai criando as suas lentes, o seu conjunto de decisões ou da forma como enxerga a vida. E, bom, nós somos uma espécie, nós somos seres sociais. E a gente quer fazer coisas que não causem prejuízo aos nossos relacionamentos. Então, a gente vai crescendo e algum dia a gente vai trazer aqui as camadas de desenvolvimento da personalidade, tá? Mas eu vou dar só uma pincelada aqui. A nossa personalidade, ela vai se desenvolvendo em camadas. Nós temos o nosso temperamento, que é o elemento que veio conosco, então tá ali. Na primeira camada da personalidade é o existir. Né? É quando existe, de fato, o ser. Né? Ele começa a existir, mesmo que não tenha nascido ainda, já é existência. Então, todo ser humano que tem existência já está na primeira camada da personalidade. A segunda camada seria onde a gente recebe as nossas tendências genéticas. Então, toda a carga genética que vem, ela se instala na segunda camada. Então, eu não tenho controle nem a primeira nem a segunda. A terceira, pós-nascimento, é quando a gente começa a perceber o mundo, fazer cálculos matemáticos. O que acontece se eu comer um monte de pasta de dente azul? Né? É a parte dos cálculos. É a parte do que acontece se eu virar isso aqui. Né? O que acontece... A criança vai estar ali descobrindo o mundo. Ela não sabe nem que a mão dela é dela, até que ela descubra. O que acontece se eu tentar ficar de pé? E se eu rolar? Né? Não são pensamentos nessa primeira parte conscientes, mas ela vai medindo, vai testando. Já viu uma criança muito pequena tentar pegar lá em cima um negócio? Ela não tem a menor noção. Então é a fase onde ela está descobrindo o mundo e se descobrindo no mundo. A quarta camada da personalidade é a camada dos afetos. Então é quando a criança começa a perceber o mundo ao seu redor. No sentido de, se eu fizer isso vai agradar.
Se eu fizer aquilo, vai desagradar. Se eu faço isso e... Sabe quando a criança começa a fazer as coisas e você dá risada e ela começa a fazer de novo? Ela começa a perceber que a ação dela tem uma reação no outro. E ela começa a gostar daquilo. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos aprovados, validados, aceitos, amados. Todos os seres humanos foram criados por Deus para se sentirem amados. Né? E principalmente se ninguém no mundo nos amar, tem o amor de Deus que é maravilhoso. Porque poucas pessoas nesse mundo atualmente desfrutam desse amor. Porque não é porque Deus ama alguns, não. É porque as pessoas simplesmente não querem ou não conhecem, desconhecem esse amor. Né? Mas, enfim, nós vivemos em sociedade e nós começamos a perceber que o nosso comportamento começa a afetar, influenciar as outras pessoas. E que as outras pessoas começam a influenciar nosso comportamento. Então, você vai vendo a criança se veste e fala, tô bonita, né? Ou faz alguma coisa, mamãe, olha meu desenho. Ou vai se encantando e vai querendo conquistar a atenção. Quando você fala para uma criança, você está educando, você fala para ela que você está decepcionado com o que ela fez, em geral aquilo produz nela uma sensação muito ruim. Né? E numa criança que cresce numa família segura, que ensinou ela a se desenvolver emocionalmente e tudo mais, passou pelas fases, vai chegar na quinta, na sexta e vai subindo nas camadas da personalidade. O que acontece? A maioria de nós acaba parando na quarta camada. E acaba ficando preso nesse desejo por atenção, por afeto, por validação, por carinho, por alguém que te diga o que você, se você está no caminho certo ou não, se você está indo bem ou não. Lógico, a gente precisa conhecer a opinião das pessoas que importam. Tá? Não é qualquer um. Eu preciso me atentar à opinião das pessoas que importam. Que me amam, que querem meu bem, que estão me dando um feedback, que estão me ensinando alguma coisa. Só que o problema é que quando a gente está nesta quarta camada, a gente quer a opinião de todo mundo, a gente quer agradar a todo mundo. A gente fica extremamente desconfortável quando a gente desagrada alguém. Então a nossa vida gira em função de controlar o que o outro está sentindo a nosso respeito. E isso não tem idade. Não tem idade. Começa ali nessa fase do desenvolvimento, mas só muda se você amadurecer. E amadurecer não depende da sua idade, depende do seu esforço em crescer. Então, tem duas coisas aqui para pensar. Primeiro, que não tem idade. E segundo, que o meio que a gente cresce influencia. Muito. E lembra que a gente até falou semana passada, muitas vezes sem querer a gente vai criando essa consciência nos nossos filhos, do tipo, penteia esse cabelo, senão o que vão pensar de você, o que vão dizer de você, ou a gente educa para o que os outros estão dizendo, para o que os outros estão pensando. Então, eu estou ali numa quarta camada, muito preocupada com o que o outro vai dizer ao respeito do meu filho, da minha filha, ou da minha forma de educar, e eu passo isso para a criança. Então, quando a gente pensa aqui, a gente faz um programa para adultos, mas a gente lembra que para talhar o nosso comportamento, já é mais do tipo assim, como é que é o hino? Eu quero ser, Senhor amado, um vaso na mão do oleiro. Então, assim, nesta fase da vida que nós estamos, é a mão do oleiro que muda. A gente aprende, ora e pede para que o oleiro dê um jeito. Mas as crianças ainda são barro, argila molinha, moldável. Então, se nós temos um comportamento errado, provavelmente nós vamos definir, moldá-los. É como se fosse uma forma, né? Nós somos uma forma e a gente vai formar aquele barro novinho, maleável, de acordo com a nossa forma. Então, por que é tão importante que a gente aprenda a dizer não? É só para o meu benefício? Não, é para o benefício das próximas gerações. De gerações que ainda estão crescendo, aprendendo. Então, eu preciso ficar atenta a essas coisas que nós vamos falar. O medo de desagradar, de ser rejeitado, causa constrangimento maior do que outros benefícios. Então, por isso eu vivo dizendo sim para tudo, eu vivo ultrapassando os meus limites. E aí as pessoas podem pensar assim, Faíla, se eu disser sim para todo mundo, se eu for prestativa, se eu for caridosa, se eu fizer as coisas, isso não é bom? Não é o papel do cristão? O papel do cristão não é servir, não é amar o próximo, não é fazer tudo por todo mundo? E aí, Raquel? E aí? Como é que a gente conjuga isso? Servir e aprender a dizer não.
que fica uma confusão na cabeça do crente. E aí entra aquela questão do que a gente falou lá no primeiro programa desse mês. Servir menos, mas servir melhor. Exato. E a questão nem é só o servir, mas é o porquê servir. Porque, veja bem, olha que... Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, que isso aqui é uma coisa que mudou a minha forma de enxergar a vida e eu espero que mude a de vocês também. Quando a gente pensa que eu estou dizendo sim para todos, que eu estou fazendo tudo para todo mundo, isso me parece mais humildade ou orgulho? Parece humildade, parece. Sabe o que significa a palavra humildade? Eu já trouxe aqui para vocês. Já trouxe. Então, humildade vem da raiz latina humus. Humus, que é terra. Ou seja, humildade é entender que somos todos feitos da mesma terra. Né? Do pó viestes ao pó voltarás. Somos todos feitos da mesma matéria, da mesma terra. Então, ou seja, eu não estou acima de ninguém, mas eu também não estou abaixo de ninguém. Quando eu só falo sim para agradar, porque eu tenho medo que as pessoas fiquem bravas, porque eu tenho medo da visão que o outro vai ter de mim mesmo, porque eu não sei o que ela vai pensar de mim, porque eu não sei como ela vai me julgar, porque eu não sei como... Eu estou pensando no outro ou estou pensando em mim? Pensando em você. Isso. Tudo gira em torno de mim, do meu lindo umbiguinho. E aí que vem o engano, né? O engano. Parece ser humildade. Nossa, mas fulano é tão humilde, faz isso para todo mundo, é um ser adorável. Olha, não tem o que a gente peça que ela não diga não. Exato. E parece uma coisa incrível. Olha como que a gente fala disso e a gente fala para as outras pessoas, divulga. E quando a gente fala isso para uma pessoa que diz sim para tudo, ela fica assim, ufa, que bom, né? Que as pessoas estão percebendo que eu sou assim. Só que dura muito pouco. Dura muito pouco, porque ela precisa de outro sim, e de outro sim, ela de outro precisa de sim. outra confirmação, de outro elogio, de outro agradecimento. Ela precisa de muito. Por quê? Porque tá furado. O nome disso não é humildade. Desculpa dizer, meus amores, mas isso precisa estar na cabeça de vocês. Se colocar abaixo das outras pessoas não é humildade, é soberba. Dói para você, dói para mim, dói muito para mim, dói muito também, porque quando eu descobri que às vezes o meu comportamento de aceitar tudo, de ficar sobrecarregada, não era porque eu era uma boa pessoa, é porque tinha lá no meu coração uma raiz de soberba. Porque eu estava muito mais preocupada com a minha imagem do que com o benefício que eu ia fazer para a pessoa. Porque se eu aceito fazer tudo, a gente vem falando esse mês todo, se eu aceito fazer tudo, qual é a qualidade do que eu vou fazer, Raquel? Lembra do primeiro programa? Qualidade disso, se você não assistiu, volta lá no primeiro programa desse mês, Essencialismo. Você precisa disso para você entender que se você faz tudo, você não vai para lugar nenhum, você não alcança nada e você gira igual uma barata. E você não consegue prestar um serviço de qualidade. De qualidade, não. Né? Você vai aceitar 10 programas ao mesmo tempo, você vai aceitar 10 programações, 10 pedidos de ajuda, 10 organizações. Você vai aceitar um monte de coisa e você não vai ter energia para fazer bem feito nenhuma das coisas que vier à sua mão. E olha que interessante, pedir para a equipe aqui fechar a enquete para a gente ver o que acontece. Dos 42 votos que a gente teve aqui sobre a enquete, você já disse sim só para não criar conflito. 95% disse sim e 4% disse não. Ou seja, de 42%, 95%, a gente sabe que... E eu disse sim, eu respondi aqui. Eu não respondi porque não deu tempo, mas se eu fosse responder, eu responderia sim. Já fiz muito isso. A gente ainda faz isso. Mas é um aprendizado, é uma luta e é uma constância. Isso tem que ser constante na nossa vida para que a gente busque realmente o essencialismo. Para a gente conseguir andar em uma direção e realizar aquilo ali. E que seja bem feito, que você fique feliz, realizada. E como que eu mudo essa visão?
de mim, dos meus medos, da minha ansiedade, da minha vontade de agradar todo mundo? Como é que eu tiro de mim e passo para o próximo? Quando eu me atento a uma coisa que eu falo aqui sempre, é quase um mantra que eu falo aqui, falo em todo lugar, né? Mantra é aquele negócio que é repetido zilhões de vezes. A diferença entre agradar e agregar. Quando eu tento só agradar, eu não estou servindo. Eu estou olhando para mim, porque eu quero o resultado do que aquilo vai me trazer. Quando eu falo assim, vou trazer um suco para Raquel, porque eu sei que, né, ela já, na verdade, assim, eu me sinto em dívida com a Raquel, porque eu já jantei na casa dela e tal. Então eu vou trazer um suco para Raquel, porque eu quero agradar. Não é ruim agradar a pessoa. O problema é agradar a pessoa querendo alguma coisa em troca, planejando alguma coisa em troca, planejando que ela olhe para mim e diga assim: nossa, Faíla, muito obrigada, eu fiquei tão feliz com o suco que você trouxe e tal, não sei o quê. É legal que ela faça isso, e é legal que a gente faça isso para quem nos dá alguma coisa, mas se eu faço esperando isso, então é sinal que eu estou querendo só agradar, é sinal que eu estou preocupado comigo, é sinal que eu estou preocupado que ela encha o meu tanque emocional. Agora, quando eu trago suco e penso assim, poxa, a Raquel precisa, ela tem pressão baixa, ela precisa tomar suco de uva todos os dias e não sei o que, não sei o que lá, eu vou levar porque eu acho que vai ser bom para ela. Eu estou pensando em quê? Em agregar. Então, se a Raquel descobriu quem trouxe o suco, se ela tomou, se ela agradeceu ou se ela não agradeceu, não faz diferença. Porque o que eu quero é o bem dela e não o que ela vai me proporcionar de volta. Seja isso um outro suco, né? Vai se sentir obrigada a me retribuir com outro suco, ou com uma gratidão, ou com uma cartinha, ou com um abraço, ou com um sorriso. Essas coisas são legais, mas quando essas coisas se tornam obrigatórias, é terrível. Então, quando a gente fala em servir, é um sacrifício, né? Não sacrifício no sentido de, nossa, é pesadíssimo, mas é algo que eu estou sacrificando. Eu sacrifiquei meu tempo, eu sacrifiquei algo por isso. E o sacrifício, como eu já falei para vocês, morre em si mesmo, ele morre ali. Então eu faço as coisas para as pessoas, lembrando que ninguém me deve nada. Nossa, Felipe, que jeito duro de ver a vida. É um jeito duro, mas é um jeito libertador de ver a vida. Quando eu faço as coisas para as pessoas, por exemplo, eu seguro a porta do elevador para um vizinho e ele nem me diz muito obrigado, você fala, nossa, ele nem me disse muito obrigado. Você fez para quê? Você fez para ajudá-lo ou fez para agradá-lo, para que ele olhasse para você e visse como você é uma excelente vizinha? Então, você está fazendo as coisas pensando em quem? Na pessoa? Poxa, ela está ali no celular, pode estar respondendo uma mensagem importante. Fiz e acabou. O sacrifício morre ali. Agora, se eu estou fazendo porque eu espero que ela... Né? Só que, Raquel, isso não é tão simples de reconhecer. Porque isso está enraizado lá no fundinho do fundinho do fundinho do nosso coração. Você vai dizer, Faíla, não é verdade, eu faço tudo para todo mundo sem esperar nada em troca. Será? Então por que você tem dificuldade de falar não? E aí, sobre esse assunto, tem um livro que eu quero indicar para vocês, que é muito bom esse livro, chama Ego Transformado. Ele é bem pequenininho. Eu estava lendo ele esse final de semana, eu estava lendo ele. Pequenininho, gente, você lê ele rapidinho, bem fininho. Mas, olha, eu nunca vi um livro para falar sobre humildade e egoísmo como aquele ali. Muito, muito bom você entender assim, de uma forma tão clara, e você se olhar e falar assim, caramba, eu pensei que eu tinha um pouquinho, pelo menos, de humildade. Pensando trabalhar bem. muito. Uma história muito legal que eu lembrei que um pouco remete a isso, quando eu comecei a fazer faculdade de serviço social, eu recebi vários comentários assim, nossa, você está estudando, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo serviço social. Nossa, é a sua cara. Tipo, servir as pessoas, ajudar as pessoas é a sua cara. E só que na faculdade a gente aprende o inverso disso. Você não está aqui para ajudar. Ajuda se chama... Quando você se forma... Né? Assistencialismo. Quando você se forma, você é formado em assistente social. É diferente. Você vai prestar uma assistência social. Viabilizar para aquele ser humano o seu direito social. Ou seja, ajudá-lo a encontrar os caminhos que lhe são de direito. Agora, quando você faz, quando você ajuda, você presta uma ajuda imediata, isso se chama assistencialismo. E a gente vê na história de Jesus, o maior assistente social que já existiu, vocês já até viram livros relacionados a isso, mas de fato,
Ele não dava o peixe, ele ensinava a pescar, mas quando precisava dar o peixe, ele dava o peixe. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer aqui, que a gente está tentando dizer para a nossa reflexão, que não é você, o tempo todo, você vai dizer não, não, não. Vai haver nesses momentos, e a ideia é você saber filtrar isso daí. Exato. Filtrar, para que você não seja essa escrava do sim. E sabe que eu venho pra cá sempre ouvindo alguma aula. Eu estava ouvindo uma aula sobre relacionamentos. E o professor falou uma frase, o Dr. Dario, ele falou uma frase que me deixou bastante reflexiva. Ele falou que o egoísmo, ele traz uma angústia. Uhum. Ele falou que no começo o egoísmo pode até ser uma sensação boa, fazer tudo para si, viver para si, procurar seu próprio bem-estar, mas ele vai trazendo uma angústia que você não sabe explicar de onde vem. Então, o que a gente busca aqui? O equilíbrio, né? Nem a questão de você, agora eu vou dizer não para tudo e para todos e vou fazer só o meu próprio bem-estar, que você vai ficar ansioso, angustiado, deprimido, mas é você fazer o bem, servir, pois afinal fomos criados para isso, mas com o olhar para fora. É o egoísmo de dois extremos. Exato, porque é o mesmo egoísmo, só que com uma roupinha diferente. Uhum. Ele fica com a roupinha do eu faço tudo por todo mundo e eu não olho pra mim e tadinha de mim. Ou o egoísmo de também que se lasque todo mundo, eu vou fazer o que der na minha telha e eu só vou ver... Por quê? E aí tem aquela frase que todo mundo fala assim, eu não vou fazer mais papel de trouxa, porque ninguém cuida de mim, então eu vou cuidar de mim mesmo e agora também vou me colocar em primeiro lugar sempre, porque eu venho em primeiro. Calma lá, que é a mesma angústia, vai gerar a mesma ansiedade, a mesma depressão, só que com uma roupinha diferente. É um vítima rebelde. Uhum. Tem o vítima que fica ali encolhido e tem o vítima que se rebela. Eu sei que a gente está falando aqui os extremos, né? Mas nós temos uma régua onde a gente passeia de um lado para o outro, em alguns momentos aqui, em alguns momentos ali. E aonde está o equilíbrio? E por isso que a gente passou esse mês todo falando do essencialismo. O autoconhecimento, ele é muito importante para isso. Por quê? Porque ele vai me mostrar numa autorreflexão sincera, né? Sincera. Uhum. De olhar para mim, não de culpa, de falar assim, nossa, meu Deus, eu sou assim, eu fiz isso a vida inteira. Não, a culpa, ela esconde o sentimento verdadeiro. A gente não quer esse sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa não transforma. O que transforma é você reconhecer. Falar assim, não, de fato, eu falhei muitas vezes. Eu disse muitos sims que ajudaram só a mim. Lógico, me sobrecarregaram, mas eu me senti aliviada porque a opinião do outro estava ok a meu respeito. Então, ok, eu fiz isso. E agora? Então, aquilo que te leva para frente é o autoconhecimento, é a autorreflexão sincera. Então, não adianta eu ensinar nenhuma técnica para ninguém se eu não fizesse essa introdução. Eu podia trazer aqui só técnica. Técnica de dizer não, técnica. Só que se você não compreende por que você só fala sim, não adianta eu te dar técnica nenhuma. Você não vai saber aplicar. Então, às vezes, como a gente diz, o buraco é mais embaixo. Né? O buraquinho do copo ali estava bem ali embaixo, bem escondidinho. Se você olhar só por cima, talvez você não visse. O buraco do copo está um pouquinho mais no profundo, você tem que olhar com um pouquinho mais de carinho e entender. Fazer um exercício. Quando me vem essa vontade desesperadora de dizer sim, de agradar, de que ninguém fique brabo comigo, de que ninguém fique chateado, de que eu não posso ver cara feia de ninguém pro meu lado, o que é que eu estou de fato buscando? Crescimento da outra pessoa ou a minha imagem fique intacta? Qual é o problema que a sua imagem não fique tão bonita? Você não é humus? Não é da mesma terra que a outra pessoa que te pediu? E sabe uma coisa que acontece muitas vezes? Por que a gente não consegue falar não? Porque a gente não sabe ouvir um não. Verdade. Então, aquela pessoa que é muito dodói, que não consegue ouvir um não, que fica super magoada, chateada e fala... Eu raramente peço alguma coisa para alguém. Quando eu peço, a fulana me disse não. Né? Eu nunca peço um favor para a Raquel. Hoje eu pedi e ela disse que não podia. Ai, ela não gosta de mim, ela não me ama, ela não me valoriza, ela não valoriza a nossa amizade. Estou exagerando aqui, mas no fundo, o coraçãozinho é mais ou menos não assim. Não é exagero, não. Acho que eu estou exagerando só na tonalidade, mas lá no fundo... Então, em geral, a gente não consegue dizer não quando a gente não consegue ouvir um não.
E a gente tem que ter maturidade para separar as coisas. Nem tudo diz respeito a mim. Pode ser que a Raquel disse não porque realmente ela não tem tempo, ela não pôde, ela não conseguiu, ela não... Enfim, N situações que não tem a ver comigo, ela gostar ou não de mim, valorizar ou não a minha amizade. Tem a ver com ela. Então vê como gira tudo em torno da autorreferência? Tudo sobre mim, tudo sobre mim. Quanto mais sensível e dodóizinha eu sou, mais eu estou falando acerca de mim, de mim, de mim. E aí acontece o grande problema. Que a gente não vai saber dizer não, a gente não vai saber ouvir o não, e a gente vai ficando magoado, ressentido, e aí passa de magoado e ressentido para amargurado. Sabe aquelas pessoas que ficam amargas? Também não quero nada, não quero mais nada, nananana. Ou a gente passa do muito sensível para o amargurado. E tem um caminho do meio. O caminho do meio chama assertividade. Tem até um desenho aqui para representar. Coloca ali pra gente. O 2 já, o da assertividade, se tiver na tela, para a gente poder ver. Enquanto isso eu bebo um chazinho, fiz até uma balancinha ali para mostrar para vocês. É passando um pouquinho para frente. Isso, esse aí mesmo. Vocês viram que ali parece uma gangorra? Aproveita para fazer o print, gente. Isso, já dei o print. Quem tá com o celular aí ou quem tá com a TV, tira uma foto. A assertividade é uma habilidade social que permite que a gente comunique as nossas necessidades, vontades e convicções de forma clara e objetiva, sem que para isso a gente seja agressivo ou desrespeite o outro. A assertividade é o ponto intermediário entre os dois comportamentos opostos, a agressividade e a passividade. Então você vê que numa gangorra ali é muito fácil a gente ceder a um dos lados, ou ser muito passivo ou ser muito agressivo. Aprender a ser assertivo é o caminho do meio, é o que vai equilibrar. Então, ou eu digo sim para tudo, é exatamente o que você trouxe. Ou eu digo sim para tudo, ou de repente eu aprendi lá no programa do Só para Mulheres e agora eu vou dizer não. E sai dizendo não de qualquer jeito, indiscriminadamente para tudo. E de um jeito, não vou fazer e pronto, acabou. Eu tenho que me respeitar e sair brigando com todo mundo. Então, ou a gente passa da passividade para agressividade, mas existe um jeito assertivo, que é uma habilidade social. Então, pressupõe habilidade. A gente nasce com habilidades? Não, mas é aquilo que é treinado, né? Aquilo que é treinado. Então, é uma habilidade social, uma habilidade que eu treino em sociedade. Então, eu vou treinar para conseguir me comunicar de forma clara e respeitosa. Então, nós vamos ver como fazer isso, tá? Qual é a minha habilidade para costurar? Zero. Agora, qual é a habilidade da minha mãe para costurar? Ela faz isso o tempo todo. Quantas vezes ela costurou? Então, para fazer um bolo, né? Qual a habilidade do iniciante? Qual a habilidade daquele que já faz bolo, sei lá, 2, 5 anos? Qual a habilidade para quem não gosta de falar em público e qual a nossa habilidade para montar um programa? Surpresa! Por quê? Porque a gente está fazendo isso constantemente. Então, a habilidade ela vem do treino, do exercício. Por que que quando a gente vai fazer redação no vestibular, a gente tem que fazer 1,5 milhão de redações? É treino. A Raquel está fazendo um curso de escrita, não tá, Raquel? Como é que você vai escrever bem? Né? Treinando, escrevendo. O primeiro vai ficar não tão bom, o 100º vai ficar muito melhor. O 1000º, Deus, José estava falando, nossa, você vai ficar ótima para fazer correção de texto, né? Como é que fala? Quem corrige texto, gente? Revisão. Para fazer revisão. Aí eu falei para ele, mas isso daqui eu estou estudando, mas isso aqui eu preciso estudar, reestudar. Não vou sair daqui daqui a uma semana já revisando. Daqui a uma semana eu já vou fazer a prova do curso, já vou, uau, excelente. Mas tem que ir aprimorando. Então, é como você fazer qualquer outra coisa, falar inglês ou qualquer outra língua. Você vai aprendendo do bom dia até conversar e por aí vai. E a assertividade, falar não, ele é um treino, é uma habilidade. Também. Então, como é que a gente começa? Então, fala como é que eu aprendo a dizer não. O primeiro, comece aos poucos. Então, você não precisa falar um não gigantesco já, de cara, né? Você vai falando para as pequenas situações, as pequenas coisinhas, assim. Te pediram alguma coisa e naquele momento, de fato, você não pode. Ou aquilo te desvia do seu foco.
Lembra sempre, gente, o essencialismo é baseado da gente ter claramente o que é nosso propósito e o que não é nosso propósito. Então, vão te pedir algumas coisas que vão te desviar muito do seu foco, né? É como se, por exemplo, eu fosse pedir para o meu marido, por exemplo, eu comprei um sapato para Alice que ficou pequeno. E amanhã, inclusive, boa lembrança, amanhã é o último dia para trocá-lo. Né? E o meu marido vai para uma região da cidade e a loja de sapato é na outra região, né? Do outro lado. Ele tem um compromisso no escritório que é para lá e a loja de sapato é para o outro lado. Se eu falar para ele assim, meu bem, você pode ir lá trocar o sapato da Alice? E ele está com o tempo contado para uma reunião. Ele vai olhar para mim e falar, não, eu não posso. Ah, você não se interessa pelas coisas da família. É uma coisa pequena que ele vai dizer, não, vai me desviar do meu foco. Se eu fosse para a mesma região, para o mesmo lugar e passasse na frente, eu trocaria, sem problema, ou na ida ou na volta, mas desvia do meu rumo. Então, assim, você não vai fazer uma coisa que desvie do seu rumo. Mas para não desviar do seu rumo, você precisa o quê? Saber qual é o seu rumo. Basicamente, isso que a gente está batendo nessa tecla todos esses dias. Então, comece aos poucos. Né? Eu vou deixar de chegar na hora certa, ou se ele fizesse a mesma coisa comigo. Ó, amor, tem que ir lá trocar o sapato da Alice. Mas eu vou para o outro lado da cidade. Mas tem que trocar. Então, ai, meu pai do céu, tá, ok. Então, ou eu desmarco meu compromisso, né? Ou meu dentista. Eu desmarco meu dentista para ir trocar o sapato da criança que é lá do outro lado da cidade. Você olha e fala assim, não, eu não posso. Qual é o seu objetivo? O sapato é mais importante que aquele momento do seu dente? Ou o seu dente é mais importante que o sapato? Ou você estava indo só visitar alguém, você pode ir em outro horário? Você tem que começar a avaliar para ver o que de fato importa. Então, comece aos poucos. Uma coisa bem legal que a gente pensar também é que vai ter momentos que você vai se lembrar disso. Nossa, eu tinha que dizer não aqui, você não vai conseguir. Você vai dizer sim. E você vai treinando isso em você. Não é porque você disse sim, você sabia, foi consciente que você tinha que dizer não, porque você vai se sobrecarregar aqui, você está fazendo isso só para receber um reconhecimento, para não ficar em falta com aquela pessoa e tudo mais. Mas é um treino, daqui a pouco você vai conseguir de novo. Uma outra coisa também para a gente refletir. Todas as vezes que a gente diz não, e se você já disse não alguma vez, você não já tentou justificar esse não? Muito, nossa. Não é? E assim, isso... E eu vou falar um negócio. Quando eu estava estudando habilidades sociais na faculdade, uma coisa que me deixou impressionada era o fato de que, em uma pesquisa falando sobre habilidades sociais, e falando sobre assertividade, a gente viu que o brasileiro tem muita dificuldade em dizer não e ponto final. Uhum. O brasileiro, ele é muito da justificativa. Muito. Né? Raquel, você me empresta seu celular? Você fala, não, é porque eu vou usar porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Raquel, eu vou viajar, você me empresta sua máquina fotográfica? Você pensou, não, ela não é cuidadosa, ela vai deixar cair, eu vou precisar dela. Mas, ao mesmo tempo que você fala o não, você já tem que dar um caminhão de justificativa. Uhum. Né? E aí, a gente tem muito esse costume. Você nem pediu justificativa, só pedir se me empresta ou não empresta. Quem mora no exterior, ou quem convive com pessoas de outras culturas, percebe... Por exemplo, e a gente acha que eles são grossos. Para um alemão olhar, me empresta a sua camisa. Não. Nossa, que grosseiro. Meu Deus, que grosseiria. Não. Ele está respondendo claramente. A gente não tem necessidade de ficar se explicando o tempo todo. Porque você já reparou quando a gente mais se explica, mais o outro encontra, né? Coisas, vamos sair, argumentos. Vamos sair junto? Vamos sair argumentos jantar? Para você ir. Né? Aí você fala, ai, não posso porque não tem com quem deixar as crianças. Não, eu converso com a Eliane para ela ficar com as crianças para você. Ah, não, mas é porque eu não tenho roupa. Não, mas eu te empresto alguma coisa. Não, mas é porque eu tô sem dinheiro. Não, eu pago para você. Então, a pessoa não foi honesta de dizer, não, eu não estou com vontade de sair. Eu não tô no clima de sair, eu não tô legal, tô preocupada com os meus filhos, tenho coisa para fazer, hoje não vai dar. Então, eu vou dando desculpas e a pessoa vai tirando as minhas desculpas e eu vou ficando sem saída. Chega um ponto que eu vou e o que acontece muitas vezes? A pessoa aceita, mas o seu interior não aceitou e vai e fica com a cara, né? Vai sair com todo mundo e você vai ficar lá, tipo, putz, eu não queria ter vindo. E a pessoa percebe. Estragou o passeio de todo mundo. Especialmente quando você não sabe dizer não e você justifica, a pessoa insiste porque ela sabe que exatamente você vai reagir dessa forma.
Fala, não, eu consigo. Exato. Ó, talvez ela diga não, se você conversa com alguém, ó, talvez ela diga não, porque ela tem as crianças. Não, isso aí eu conheço. Você vai aceitar Não, com certeza. Ela não diz não, isso aí não diz não. E aí, assim, a Lourdes falou aqui, vi aqui, que parece indelicado um redondo não. É indelicado porque a nossa cultura criou essa indelicadeza. Eu vou ensinar técnicas de como falar o não sem ter que falar esse redondo não e ponto final. Tá? Calma aí, Calma gente. aí que vou chegar lá. Sim, para nossa cultura, fica parecendo indelicado de fato. Mas a gente precisa ir aprendendo. Nós precisa começar em nós essa sensibilidade exagerada. Lembra que a gente falou do sentimentalismo tóxico lá, quando a gente voltou no programa no começo do ano? A gente acaba ficando muito sensível. Então, se a gente ouve um não redondo, aquilo dói, machuca. Então, a gente tem que começar a ficar um pouquinho mais... a casquinha um pouquinho mais grossa. Inclusive, isso daí já é o comentário já da pergunta da Kayla, que ela disse aqui, ó. Ruim é que quando fazemos o certo, no caso é dizer não, né, o certo para você, as pessoas têm a impressão errada de nós e começam a ficar chateados, falar mentira de você. E você fica mal com isso. O que fazer? Isso é tão legal. Eu li uma vez, eu preciso achar esse texto de Ellen White, que estava numa lição nossa, eu acho, até, mas faz muito tempo. Eu preciso achar esse texto, sempre esqueço, mas vou lembrar de procurar. Que ela diz o seguinte, ela diz, cuida do seu comportamento, que da sua reputação Deus cuida. Então, assim, não dá para você ter controle sobre tudo que todo mundo acha de você. É ficar olhando de novo para a mesma coisa. Então, quando você está muito preocupado se as pessoas estão falando mal, se elas interpretaram bem, se não interpretaram bem, se estão fofocando a seu respeito, se isso, se aquilo, isso vai te fazer muito mais mal. Mais mal, mas é isso, né? Um agravante aqui. Vai te fazer muito mal de você ficar tentando controlar o que as pessoas acham e pensam e acreditam a seu respeito. Isso é extremamente exaustivo e desgastante. Então, obviamente, se a gente parar para pensar que tem gente que não gosta do que a gente faz e fala mal do nosso programa, você acha que tem, Raquel? Eu tenho certeza que tem. A gente não vai comentar. Mas eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que tem gente que não gosta da gente. E graças a Deus, porque ninguém é obrigado a gostar de tudo e de todo mundo. A forma como a gente faz atinge certas pessoas de forma positiva e outras não vão gostar. E isso é normal. O mundo, né? Porque natural. Tem um outro texto de Ellen White que fala assim, que Deus criou as flores, cada uma diferente da outra, porque ninguém precisa gostar de uma flor só. Ninguém precisa gostar só da rosa, do lírio, da tulipa. Falando nisso, qual que é a sua flor favorita? Nunca perguntei? Nunca. Ai, Jesus, eu não sabe. sei, gente. Olha, é porque Jesus eu acho todas as flores lindas. É porque eu mas não tem uma que sim? Eu não compro flores. Então, pra mim, qualquer uma flor agrada, gente. Por exemplo, inclusive, eu fiquei não 2 gosto de semanas com crisântemo. flores lá em casa, lindas. Pena que acabou, né, as flores do... Mas elas duram, né? E são Dura lindas. muito, Aquelas são as minhas flores. Flores. Como é o nome flores delas? Eu já esqueci. Austreméria. Essa. Austreméria. Nossa, são lindas. São maravilhosas. Agora, eu não tenho uma favorita, não. É qualquer uma Enfim. que é linda. Abrimos o Todas são parênteses lindas. e fechamos os parênteses aqui. Nem comentem aí, não, pra gente não desvirtuar mais. Mas aí, assim, o que acontece? Acontece que nós ficamos tão preocupados com a opinião do outro ao nosso respeito que a gente acaba tentando ser uma pessoa para cada situação. Sabe, uma pessoa... aquele grupinho gosta daquilo, então eu gosto daquilo também. Aquele gosta daquilo. Eu não tenho identidade própria. E isso acaba gerando um desgaste muito grande, porque quando eu tento ser eu mesma, eu já não sei quem eu sou. Então eu não sei meus limites, eu não sei quais são os meus propósitos, eu não sei quais são os meus objetivos. E aí, nesse caso, a gente está tão sensível que a gente fica doído com qualquer coisa. Por quê? Porque a gente não tem, de fato, um propósito. Nosso propósito é agradar. E aí, se você for ver, Jesus Cristo, né? Esteve nessa terra e não agradou todo mundo. Inclusive, ainda hoje não agrada todo mundo. Porque as pessoas ultimamente não, sempre foi assim, né? Querem moldar um Jesus segundo a sua opinião, né? Querem moldar Jesus. E Jesus é autêntico, é aquilo. A sua palavra não muda, ele não muda do começo ao fim, é o mesmo. Ele não vai se moldar. Imagina se Jesus viesse aqui e fosse se moldar sob a opinião de todo mundo, tentasse agradar todo mundo. Ele não teria feito o propósito que ele veio cumprir nessa terra.
Então, dói muito, eu já fui muito essa pessoa. E uma das coisas que me deixou muito tranquila uma vez foi quando eu ouvi a seguinte expressão, já falei isso para vocês várias vezes. Ninguém tá nem aí para você. Nossa, Faíla, que grosseria. Outra coisa que parece uma grosseria, mas é libertador. Você é assunto de fofoca por, sei lá, 5 minutos. Depois, cada um vai cuidar da sua própria vida. Ninguém tá tão interessado, né? Você não é assim, a Beyoncé, sei lá, a família Kardashian. Não é ninguém tão internacional e famoso que todo mundo fica querendo saber o que você faz, o que você fez, o que você pensa, o que você... As pessoas vão fofocar. 5 minutos depois, passou. Meia hora depois, aí vão inventar mentira? Não. Mas quem te ama de verdade, quem tá perto de você, vai acreditar. O problema é que a gente fica tentando agradar e fomentar e desvendar e não, eu preciso resolver essa situação. E quanto mais você tenta resolver, já viu isso? Mais não, preciso falar com fulano. Quem foi que te contou isso? Foi fulano. Vou falar com fulano que fala com ciclano. Mas a coisa... A Eveline, ela disse aqui, ó. Você pode ser o pêssego mais lindo e mais doce, mas sempre encontrará alguém que não gosta de pêssego. Exatamente. É isso. É isso. É isso. Resumiu. E quem não gosta de pêssego, vai comer maçã, vai comer pera, vai comer tomate, ou vai jejuar também. É chato esse ponto, vai jejuar. Mas você não pode. O que é legal, gente, e aqui é uma coisa interessantíssima, tá? Que tá aqui mais pra frente, mas eu já vou puxar um pouquinho. Você não é responsável pela atitude do outro. Então você pode fazer tudo, do bom e do melhor, mais maravilhoso, seu pêssego, mas vai ter gente que não gosta. E você não, o pêssego não vai ficar chorando porque ele não é unanimidade. Quem gosta de pêssego vai pegar o pêssego. Ele não vai, mas fulano não me pegou. Fulano não gosta de mim. Ele não gosta, ele preferiu o morango. Ele não gosta de mim. O pêssego está ali para cumprir o papel dele. Quem gosta de pêssego, come pêssego. Quem não gosta, vai comer outra coisa. Então, nós não somos responsáveis pela forma como o outro reage. Se o outro é mau, se o outro fofoca, se o outro faz atitudes ruins, se o outro fomenta, se o outro, inclusive, nos prejudica. Pode ser que o outro, no trabalho, faça uma fofoca e me prejudique. Então, cuide do seu comportamento, esteja com Deus, faça o bem, independente de qualquer coisa. Faça o bem porque isso é o que Deus mandou e não para agradar a todo mundo. E da sua reputação Ele cuida. Eu costumo dizer que o tempo, ele mostra as coisas. Então, quando a gente faz o bem e alguém faz ali um embrolho e as pessoas acreditam naquela mentira, o tempo mostra o que é real e o que não é. O tempo e a forma como a gente reage. Então, aquele texto de Ellen White, para mim, calou no meu coração de uma forma muito boa. Cuida das suas atitudes, da sua reputação, Deus cuida. E os filhos de Deus vão ser caluniados, vão ser maltratados, vão ser xingados, vamos ser perseguidos em nome dele. E o que ele fala? Bem-aventurado. Então, vamos aguentar um pouquinho. É doloroso, mas a gente precisa aguentar. Tem uma coisa muito legal aqui, o terceiro, que é separe relacionamentos das suas decisões. O que é isso, Fê? Dizer sim ou dizer não, não pode depender única e exclusivamente de quem está me pedindo, tá? Então, não confunda o que estão te pedindo com quem está te pedindo. Então, é óbvio que, né, a minha mãe pediu uma coisa e uma pessoa que eu conheço agora pedir a mesma coisa, tem um peso diferente. Mas, por exemplo, tem coisas que é não para minha mãe e para a pessoa que me conheceu agora. Tem coisas que eu vou ter que dizer não. Por quê? Porque desvia do meu propósito, porque eu não consigo fazer, porque eu vou aceitar e não vou dar conta de terminar. Então, eu preciso tirar um pouco isso de falar, mas é porque foi fulana que pediu. Se vai te desviar do seu propósito, pode ser fulana, pode ser ciclano, pode ser beltrano, pode ser quem for. Aprenda a separar o que foi pedido de quem pediu. Fala, você pode vir participar de uma programação aqui? Eu posso ou eu não posso? Ah, mas foi fulano que pediu. Você pode ou você não pode? Não depende se foi fulano, ciclano, beltrano. Depende de se você tem um propósito, se aquilo vai com a sua agenda ou não vai. Então, eu estou alterando a minha agenda porque me pediram algo especial para eu participar. E eu vou participar porque eu considero que eu vou agregar, que vai ser legal, que vai ser bom, que vai ser produtivo. Não porque quem me pediu, não que eu não respeite. Respeito as pessoas, mas o meu sim, o meu não pode estar vinculado a quem fez o pedido. Porque senão a gente acaba se perdendo.
tá? E já tem gente que pede e fala assim, não, se você disser não, não vou ficar chateada, não. E é ótimo abrir esse precedente, é ótimo. Beleza. Porque você abre ali um espaço. Você pode ou você não pode. Não confunda as amizades. Exato. Quando você for pedir, isso não é só para você dizer não quando você for receber um pedido. Mas quando você for pedir a alguém, seja sincero. Não chega, você pode fazer isso para mim, por favor? Eu tô precisando, não sei o quê, eu não tenho ninguém para... Você já se coloca numa posição de vítima, olha que orgulho aí em cima. Eu não tenho ninguém, eu não tenho não sei o quê, eu não posso. Gente, a gente consegue. Uma emergência é outros 500. Não, a gente tá uma falando emergência, não estou falando de emergência. Mas você se coloque numa posição respeitosa, onde aquilo que a gente dá é aquilo que a gente vai receber. Por exemplo, eu te pedi um favor de última hora. Você não conseguiu se programar, não conseguiu. Eu tenho que olhar e falar, eu sei que está em cima da hora. Você tem todo o direito de me dizer não, mas eu estou te pedindo, você pode ou não pode? Me diga com sinceridade. Abra isso para a pessoa. Fala assim, eu sei que não foi legal, que eu podia ter pedido há 15 dias atrás, mas eu esqueci, passou, a pessoa que eu tinha combinado desmarcou, mas você tem toda a liberdade de dizer se você pode ou não pode. Isso é muito legal. Recentemente isso aconteceu comigo. Falei, olha, eu não posso. Eu não posso. E a frase que eu coloquei aqui é a seguinte, você está negando o pedido e não negando sua consideração por quem pediu. Você está negando o que foi pedido e não negando a pessoa. Quando a gente divide o pedido da pessoa, a gente consegue ter clareza disso, ok? Deixa eu ir para a próxima aqui. Oh, Jesus, não está passando? Ah, passou. Concentre-se no que você terá que perder, a quarta. Então, quando você pensa que dizer sim para alguma coisa, obviamente também é dizer não para outras coisas, você tem que começar a pensar, peraí, o que eu vou perder com isso? Então, se eu aceitei mudar a data da minha viagem, por exemplo, né, para organizar minha agenda para uma programação específica, o que eu vou ganhar? Né? O que vai ser bom? No que eu vou agregar? No que vai ser... Mas também o que eu vou perder? Porque dependendo do que eu for perder... Eu organizei isso por quê? Porque vão me sobrar 15 dias de férias das crianças, não minhas. Mas aqui eu trabalho em qualquer lugar, então sobrou 15 dias, que era o meu planejado, ok, eu consigo reorganizar. Agora, eu vou ter que abrir mão das férias todas e meus filhos não vão ver o vô e a avó, não vão passear com eles, não vão ficar perto, nanana, porque... Ah, não, peraí. Aí eu tô perdendo alguma coisa que não é só para mim, eu tô perdendo o tempo deles. Então, eu não tô lidando só comigo. Então, eu tenho que olhar meu ecossistema. O que eu tô perdendo? Se as férias da Alice, por exemplo, fossem só até o dia 15, eu não diria sim. Eu diria não, infelizmente não, porque eu só tenho esse período para viajar e estar com a minha filha. E aí tem uma coisa aqui no livro que é muito legal, que uma pessoa contou que quando ela era pequena, o pai dela era palestrante, e aí ela e o pai combinaram num dia depois da palestra que eles iam ter um dia juntos. Então eles iam sair de lá, eles iam pegar o trem, eles iam passear não sei onde, eles iam tomar um sorvete, e eles planejaram passo a passo do que ia acontecer. Vamos jantar em tal lugar, depois a gente vai para casa, vai assistir tal filme, vai tomar um sundae, vai fazer uma banana split, vai fazendo... E, assim, fizeram um planejamento. E a menina estava ansiosíssima por aquele planejamento. E no dia que foi o planejado, ele terminou a palestra, e era para sair rapidinho, para ninguém conversar com ele, mas aí ele encontrou um amigo de infância, que era um sócio novo da empresa, que eles não tinham se visto pessoalmente há muito tempo. E aí eles se encontraram, e aí esse sócio falou, nossa, que legal, tô muito feliz de encontrar você, quantos anos que a gente não se vê, tem tanta coisa pra gente conversar, vamos em tal lugar, né, comer tal comida, nem lembro qual era. E aí a menina murchou, na hora ela do lado do pai, ele murchou, pensou assim, eu nem gosto daquela comida, o papo de adulto vai ser chato, poxa vida, que chato. E aí esse pai olhou para esse amigo e falou assim, seria um prazer muito grande jantar com você, mas hoje eu tenho um compromisso especial com a minha filha, vai ficar para a próxima. Aquela menina ela contou isso depois de adulta, né? E ela disse que naquele momento o vínculo que ela criou com o pai dela se reforçou muito mais, porque ela viu que o pai dela priorizava ela naquele dia especial, naquele momento especial. Então aquilo calou fundo no coração daquela criança. Ela nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueceu. E ela contou Mudou isso para o autor do livro poucos dias depois que seu pai faleceu. E o pai dela é o autor daquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu sei qual é. Stephen alguma coisa.
eu esqueci o sobrenome, mas é os 7 hábitos das pessoas. Ou seja, é um palestrante que tem seus livros traduzidos no mundo inteiro. Famosíssimo, cheio de compromissos, cheio de coisas para fazer. Ele simplesmente parou tudo que ele tinha, um compromisso com um sócio, um compromisso que foi marcado em cima da hora, era uma oportunidade de trabalho, mas ele olhou e falou assim, não, nesse momento a minha prioridade é a minha filha. E você vê que ele não foi grosseiro. Ele não olhou para o amigo dele e falou, não vou. Ele olhou para o amigo dele e falou, seria um prazer enorme ir jantar com vocês. Mas neste momento, minha prioridade, meu compromisso é com a minha filha. Então você não precisa simplesmente olhar para a pessoa e falar, não. E nem ficar se explicando demais. Poxa, não sei o que, não sei o que. Não. Isso. Faz uma lista de coisas. Exato. Seja claro. Ai, não, ela, tadinha, ela vai ficar tão chateada se eu disser não. Ai, meu pai do céu, mas o que eu faço? Ai, tô me sentindo culpado agora, não sei o que. Você não precisa. Você pode ser claro, direto, sem ser passivo e sem ser agressivo. Dizer o seu objetivo, agradecer, ser gentil e falar um não de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, entendendo que o seu objetivo é aquele. Que bem esse pai fez para essa filha. Talvez aquele jantar teria trazido alguma oportunidade, mas não tão forte quanto a oportunidade daquele dia inesquecível para aquela criança. E olha que legal, ela reforçou, isso foi tão legal para ela, e que foi reforçado aquele vínculo o tempo todo a partir de uma ação. E isso ela vai passar para a geração dela. Isso foi importante para ela, vai passar. Exato. Agora, quando isso é desconstruído, é afetado de uma forma... Se esse pai tivesse aceitado esse todos convite... os trabalhos e todos os convites, e nunca ela tivesse tinha visto tempo. que ela não tinha importância, ela repetiria isso com os seus filhos. E fora dizer que o pai dela, na visão dela, seria uma mentira. Por quê? Porque o pai dela fala de hábitos eficazes, fala de prioridades, fala disso. É um palestrante que fala e não vive. Né? Então ela viu que o pai dela não era uma mentira. Ele fazia o que ele pregava. Bom, o quinto é muito legal que a gente fala exatamente do que a gente falou ali um pouquinho em cima. Em geral, dizer não, prestem atenção, exige trocar popularidade por respeito. Tem uma frase muito legal aqui que diz o seguinte: quando dizemos não, geralmente é um impacto de curto prazo sobre o relacionamento. Afinal de contas, quando a pessoa não consegue obter algo que pede, a reação imediata pode ser de irritação, desapontamento ou até mesmo raiva. Esse lado negativo é bastante claro, todos nós sabemos, né? Ixi, a outra pessoa vai ficar mal, vai ficar irritada, vai brigar, vai ficar de bico, né? No entanto, o possível lado positivo não é tão óbvio. Quando o incômodo, a decepção e a raiva iniciais passam, surge o respeito. Quando posicionamos nossa recusa com eficácia, mostramos aos outros que o nosso tempo é muito valioso. Essa postura distingue o profissional do amador. Então você troca sua popularidade por respeito. Vai passar, aquele bico vai passar. E a pessoa vai entender aquilo que a gente falou na semana passada, que quando você diz sim, é um sim de coração, de verdade, com gosto. E quando você diz não, é porque de fato você não pode. Você está valorizando o seu tempo e o tempo da outra pessoa. Então nós temos que aprender a não querer popularidade, mas querer que o nosso trabalho seja respeitado. Sexto, um não claro pode ser muito mais gentil do que um sim vago e sem compromisso. Então, muitas vezes eu falar, né, Raquel, vamos fazer tal coisa? Ah, vamos combinar, né? Vamos, qualquer dia, a gente vê aí, né? E falo, nossa, eu não tenho tempo para isso, né? Ela, Raquel, eu vou fazer uma recolta, vamos comigo? Beleza, qualquer dia desses. Você pensa, eu não sair fazer recolta, ou sei lá, o que for. Mas às vezes um não claro de falar assim, olha, eu não tenho dom para isso. Eu posso te ajudar de outra forma. Quando você trouxer os alimentos, posso organizar, posso fazer outra coisa. Então, um não claro, ele é muito mais respeitoso do que um sim vago e sem compromisso. Tá? E aí, formas de dizer o não. Pra gente finalizar várias dicas. As formas de dizer o não. Que todo mundo espera. Primeiro, uma técnica é a pausa embaraçosa. O que seria isso? É quando a pessoa te faz um pedido e você, antes de responder qualquer coisa imediatamente, você dá uma paradinha para pensar. Você dá uma parada para refletir, a pessoa vai entender aquela parada. Algumas, né? Tem gente que não entende coisa nenhuma. E é abusado mesmo. E com gente abusada, respostas abusadas, né? Por favor, você vai ser gentil com quem está te pedindo uma coisa absurda.
mas você dá uma paradinha, primeiro que você pensa, e segundo que a pessoa vai ver que você está analisando. Porque se você me fizer um pedido e eu dar uma parada, você sabe que eu estou pensando em alguma coisa, que eu estou organizando minha agenda, que eu estou revisando o que eu tenho para fazer e tal. E você vai poder entender que a pessoa está avaliando. Isso é muito interessante, tá? O não suave. Quando você diz não e ao mesmo tempo dá uma outra opção para a pessoa, né? Por exemplo, se eu convidasse alguém para vir como convidado aqui e a pessoa diz, não vou poder ir nesse mês, mas podemos organizar para agosto, para setembro. Então, quando você diz não para alguém, e você pode organizar uma forma de ajudar aquela pessoa. Raquel, você pode me ajudar com tal coisa? Eu não posso, mas talvez fulano possa. Né? Então, assim, não que eu vá jogar em cima das costas dos outros. Não é isso. O tempo todo. Mas é você saber que alguém é mais... tem uma expertise maior naquele aspecto, ou tem um tempo, ou tem alguma coisa, alguma característica, né? Sei lá, você sabe... Raquel, você sabe o telefone de um bom endocrinologista? Não sei, mas eu acho que fulano sabe. Tá aqui o telefone do fulano e eu vou te encaminhar. Então, desculpa, é você dar para a pessoa uma outra opção. Falar assim, olha, eu não posso, mas quem sabe a gente pode ver tal coisa, né? Quem sabe se for um evento online, pode participar, não posso nessa data, mas se for a data tal, ou se for de outra forma, ok? Conferir na agenda e te dou um retorno. Então, isso acontece não para enrolar, mas de fato, às vezes a gente se apressa muito em falar sim, sem nem saber. Então, pera lá, eu vou conferir minha agenda e te dou um retorno. E acontece muitas vezes da gente esquecer. Eu sou mestre em fazer isso. Eu esqueço, gente. Então, assim, você me pediu alguma coisa e eu não respondi, agora eu tenho uma nova técnica. Tá, gente? Agora eu tenho uma nova técnica. Eu falo assim, olha, eu vou ver na minha agenda e te respondo. Se até dia tal eu não te responder, você me pergunta de novo. Bom, é assim que eu faço. É assim que eu tô tendo que fazer. Me pergunta de novo, porque eu esqueço. Ou então, esses dias, a Faila, grava um vídeo pra gente, tal. Falei, grava, mas é pra quando? É pra junho. Era lá em abril. Falei, ok, eu não vou lembrar disso. Nem que eu anote na agenda, eu vou acabar esquecendo. Então, faltando uma semana, você me lembra? Ok, ficou tranquilo. Funcionou, né? Então, você ajusta coisas, porque senão fica no vácuo, a pessoa acha que você não deu bola pra ela. E às vezes, gente, a correria. O meu WhatsApp é um buraco negro, quase. Né? Mas assim, né? Me lembra tal dia que a gente volta a conversar desse assunto, ou eu vou ver e te dou um retorno. Se até tal hora eu não te der um retorno, você me manda um oi aqui de novo. Aí a pessoa te manda um oi e você fala, lembrei, não, peraí, vou responder aqui, ok? Opa, fugiu aqui. Essa aqui é muito legal. Faltam só 4, tá, povo? O quarto aqui. Sim, mas o que devo deixar de fazer em troca? Isso é muito interessante para trabalho. Quando você tem uma demanda muito grande no seu trabalho e alguém te pede mais alguma coisa, o seu chefe, alguém te pede mais alguma coisa, você vai olhar e falar assim, posso fazer isso que você está me pedindo, mas do que eu vou ter que abrir mão? Né? Então, assim, eu tenho 10 coisas para fazer no meu dia. O chefe chegou com a 11ª. Você sabe que não vai dar tempo de fazer 11. Então, você vai ter que olhar e falar, se isso é prioridade, o que é das outras 10 que eu posso deixar para amanhã? Então, em casa, né? Por exemplo, o marido te pede alguma coisa. Você fala assim, posso fazer isso por você, mas o que eu posso... O que você acha que a gente pode abrir mão aqui? Né? Por exemplo, eu posso ir lá trocar o sapato, mas você vai ter que levar a Alice lá na aula dela. Ou então, vamos fazer... A gente negociar. Senão você acumula tudo, vai dizendo sim e não consegue fazer nada direito. Fica angustiado, nervoso, deixa todo mundo nervoso. Então, é reconhecer que aumentou a demanda, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Quando é só você na sua casa, você se organiza. Mas quando tem outras pessoas envolvidas, né, sim, mas o que eu vou ter que abrir mão? Então, tem várias coisas concorrendo. Né? A demanda aumentou. Você fala para o seu chefe, faço isso que você está me pedindo, com certeza, mas qual é a das outras 10 coisas que eu tenho que abrir mão para que isso funcione? Humor, né? Levar a coisa, às vezes, não com sarcasmo, mas no bom humor mesmo, de rir, falar assim, mas nem que eu fosse 2, né? Você pode vir aqui tal dia e tal coisa para... Mas nem que eu fosse 2, mas nem que... E dar risada, falar assim, olha, não vai dar. E, às vezes, descontrair logo de cara para que você consiga dizer um não. Às vezes é a forma da gente conseguir.
né? Não deixa a resposta dúbia. Deixa bem claro, mas pode começar com bom humor, né? Você pode escrever tal coisa, mas nem que eu fosse 2, mas nem que eu tivesse 30 horas do meu dia eu ia dar conta de fazer isso. Desculpa, eu não consigo. Você começou ali com bom humor e encerrou a conversa de uma forma leve. A técnica do sanduíche, que a gente já usou bastante para feedback, também é positivo, negativo, positivo, né? Raquel, vamos participar de tal evento? Você vai falando, nossa, eu acho esse evento muito legal, que boa ideia que vocês tiveram, isso é muito bacana, adorei a iniciativa. E fala de coisas sinceras, né? Não vai fingir. Você pega uma característica positiva e fala. Segunda, falar, infelizmente, eu não vou poder participar, eu tenho outro evento nessa data, ou eu tenho outra coisa para fazer, não vai ter como. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que vocês vão conseguir, que vai ser muito legal, vou estar aqui orando por vocês, vou estar torcendo. Então, positivo, negativo, positivo. Porque aí não fica aquele não seco. Né? Raquel, você participa de... Não. Puxa, né? Fala, nossa, adorei a ideia de vocês, achei muito legal, obrigada por lembrarem de mim, me sinto lisonjeada por terem lembrado, nananana. Raquel, vamos na minha festa de aniversário? Puxa, é o mesmo dia que eu tenho que pregar aqui. Eu combinei de sair com os meninos, fazer piquenique. Exato. Você vai dizer assim, não. Poxa, né? Você vai falar, que legal que você está fazendo aniversário, parabéns, Deus te abençoe, nanã. Nesse dia eu não vou poder, né? Mas vou orar por você. Tomara que seja uma festa muito legal. N situações. Então não precisa ser um não seco, tá? Ele pode ser agradável. Gente, e nada disso tudo aqui faz sentido se você não souber quais são os seus limites. Então, por isso que eu retomo o que a gente falou lá no começo. Eu preciso ter clareza de quais são os meus limites, do que são as minhas prioridades, de qual é o meu foco, do que eu estou aprendendo, do que eu quero ensinar para os meus filhos, quem é a pessoa que eu estou moldando. A pessoa que diz sim para tudo, mas sabe, você diz sim para tudo, mas lá dentro da sua casa você fica, ai, que saco, tem que fazer tal coisa. Seus filhos estão ali, ó, diz não para eles em tudo. Tem que dizer não para eles, para priorizar alguém que nem te dá tanta bola assim. Você diz não para eles o tempo todo e diz sim para todo mundo. Por que você faz? Eles olham isso. Por que você faz isso para todo mundo? E pra gente é tudo não. Nunca tem tempo, nada. Porque tá fazendo tudo para todo mundo. Então, o que a gente está moldando? Vale a plena reflexão. Não é porque você assistiu esse programa que amanhã você vai sair equilibrando tudo, sabendo falar sim, sabendo falar não. Eu vi que uma pessoinha maravilhosa, minha mãezinha, disse isso é muito difícil. E de fato é difícil. Se fosse fácil, todo mundo saberia fazer. É difícil porque é uma habilidade. Uma habilidade requer treino, requer sair do piloto automático, requer olhar, reolhar, analisar, sentar de noite na cama e pensar assim... Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que dessa vez funcionou? O que eu posso melhorar na próxima? Como que amanhã eu melhoro as minhas habilidades? Poxa, será que eu fui muito grosseira? Será que eu não fui? E a gente vai se adaptando. Por que eu tô tão sensível? Por que me doeu tanto? Por que a cara feia de fulano me dói tanto? Por que eu quero que todo mundo goste de mim? E a gente vai vendo qual é a raiz de fato do nosso medo, né? Por que eu quero que todos me amem? O que acontece se alguém não gostar de mim? Quem não gostou? Por que eu tenho que agradar todo mundo? Nada, gente. Não Você está aqui para nada. servir, para ser útil e não para ser amada por todo mundo. Ninguém é amado por todo mundo. Não acontece nada se a fulana não gostar de você. Se o ciclano não gostar. Pode ter uma fofoquinha, pode ter uma conversinha. Mas tudo bem. Pode não te desviar do seu foco. Só vai te desviar do seu foco se você permitir. Ou se você não tiver um foco. Então, isso que a gente está falando para vocês, eu e a Raquel, a gente está falando isso para vocês de todo o nosso coração, porque nós fomos por muitos e muitos e muitos anos, e às vezes ainda somos. E ainda somos. Esta pessoa que diz sim para tudo, que não sabe dizer não. Estamos em treinamento. Que não quer desagradar ninguém, que tem pavor de cara feia, que fica incomodado e não dá conta de fazer tudo. Nós estamos treinando. Nós, graças ao bom Deus, já melhoramos muito. Eu já fui 100% assim, gente. Vocês não têm noção. Quer dizer, vocês têm noção. Porque eu sei que tem muitas de vocês assim. 95% tem noção do que eu já passei. Eu estou em aprendizado. Tudo que a gente falou aqui durante esse mês está nesse abençoado aqui.
Vocês podem pesquisar por aí, quem desejar ter um conteúdo mais completo sobre isso. Esse livro é maravilhoso, né? Fica tudo assim porque é muito bom. Então a gente já vai marcando tudo. Está tudo dentro desse livro, vocês podem aproveitar essa leitura. A Kayla disse assim, agora eu estou mais tranquila, e deu até uma vontade de chorar de alegria. Já passei por tantos momentos como esse, sei que não é certo, mas vou mudar isso com a ajuda de Deus. As pessoas andam muito sensíveis às palavras. Verdade, mas a gente tem que estar sensíveis ao amor de Deus. É Ele que nos constrange e não os outros. Aqui, diz que alguém falou aqui que as pessoas, tem gente que é muito acostumada a falar não para tudo. Então é a mesma forma de soberba, de orgulho. Então eu não vou dar o meu trabalho ao outro porque eu sou maior, eu sou melhor que o outro. Então não vou doar meu tempo para o outro. Ou então eu faço tudo para todo mundo porque eu sou pior que todo mundo. Equilíbrio. Equilíbrio. A nossa vida é encontrar o equilíbrio em todas as coisas. Nem lá, nem cá. A gente precisa. E qual é a nossa frase para equilíbrio? Não lembro qual que é. Não é. Raquel não lembra da nossa Ela fala frase. o tempo todo. Equilíbrio não é estar sempre no centro. No centro. É saber voltar ao centro. Então nem sempre a gente vai estar com tudo equilibradinho, lá retinho, andando em linha reta. Equilíbrio é saber voltar ao centro. Então tem épocas que eu tô mais agitada, tem épocas que a gente está mais tranquilo. E aí olhando e reavaliando e falando, opa, peraí, onde é que é o centro? E volta para o centro. Onde que é o centro? E volta para o centro. Então essa é a nossa luta. Enquanto a vida, há luta. E é uma luta interna contra nós mesmos, contra o inimigo que tenta destruir a nós e nossa família, tirar o nosso potencial, deixar que a gente não trabalhe para servir, mas trabalhe para nós mesmos, para o nosso próprio egoísmo. Então a gente luta contra as nossas tendências, contra o inimigo, a gente luta todos os dias. Mas o dono do universo joga no nosso time. Tem chance da gente perder? Só se a gente deixar ele no banco. Se a gente não contar com a ajuda dele, a gente perde. Agora ele está ali no nosso time. É só a gente escalar ele para jogar. É isso aí. E ele vai nos ajudar um dia de cada vez, tá? Não é para vida, é para um dia de cada vez. Então vamos viver o hoje, aprendendo com o que o hoje tem para nos ensinar. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, que vocês aprendam a dizer os sims valorosos e os nãos necessários. Que Deus abençoe cada uma a discernir cada uma dessas coisas. E na semana que vem estaremos aqui novamente, vamos falar sobre férias, criança, evangelização, histórias, o que a gente faz com a meninada nesse período. Esperamos vocês até semana que vem. É isso aí, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Qual é o livro? Essencialismo, tá? Essencialismo aqui. As crianças estarão de férias, mas a gente não. Então, semana que vem, ao vivo aqui, ó. Beijo, fiquem com Deus e até lá.